Quando nós chegamos ao ponto de orar a Deus e perguntar para Ele aonde Ele está, por que é que passamos tanto tempo sofrendo? Por que é que passamos por tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos momentos ruins? É sinal que muita coisa na nossa vida talvez já degringolou. Talvez muitas situações já tomaram um nível na nossa vida de uma dificuldade tremenda. E muitas vezes nós nos encontramos sozinhos, nos deparamos apenas com nós mesmos. Parece que saída não existe. Parece que o fundo do poço já é nos mostrado, e a única coisa que nós temos é uma pá para continuar cavando. Cara, quantas vezes você já se sentiu assim? Eu posso dizer para você que eu já me senti assim várias vezes. Sem direção, perdido em um mundo tão grande, em um local, talvez que eu olhe para o lado e eu falo, isso é desigual. Porque o irmão do lado, ele está vivendo talvez o tempo da promessa. O outro está vivendo um tempo profético. O outro está podendo absorver de Deus tudo aquilo que Deus tem. Mas comigo as coisas estão rodando um pouco mais lentamente. Parece que na minha vida as coisas não acontecem na velocidade que eu preciso. Você já se deparou com essa situação? Sim ou não? Quantas foram as vezes, né? Principalmente quando nós enfrentamos duas situações na nossa vida: no trato financeiro ou no sentimental. O financeiro, ele te derruba por vários aspectos, porque quando o dinheiro falta, ele começa a afetar todos os outros âmbitos da nossa vida. Quando o sentimental ele afeta, você fica sem cabeça para nada. Então parece que já existe uma estratégia de Satanás, do inimigo das nossas almas, pré-estabelecida para nos derrubar, para fazer com que nós venhamos a cair e não levantemos mais. Mas o que Deus tem para nós nessa noite vai nos renovar de tal maneira que nós vamos sair daqui de uma maneira tão diferente que nunca mais vamos querer voltar ao estado em que nós estávamos antes. Só que isso não depende única e exclusivamente de Deus. Isso depende de uma posição nossa. Isso depende de um posicionamento do ser humano e não de Deus, porque a primeira posição que Deus teve foi enviar o seu Filho. Quando Deus tem a brilhante ideia de enviar o Jesus Nazareno para nos salvar em nosso favor e contra Satanás, nós podemos ter esperança. Acontece que os sonhos são diferentes para cada uma das pessoas. Talvez o meu sonho não é o mesmo do seu. Talvez o meu projeto, ele é bem distante, diferente do céu. Acontece que as situações difíceis, as mazelas que nós enfrentamos e passamos no decorrer da nossa história, fazem com que os nossos sonhos comecem a se esfriar. E é isso que Deus não quer, que o teu sonho comece a esfriar. E o tempo faz isso conosco. Você lembra que eu falei que falar de tempo é um tanto quanto difícil, porque nós precisamos falar de vida e de morte, aonde tudo começa e aonde tudo termina. E o que nós vamos escrever está entre a vida e a morte no fluxo da nossa história. E quando você decide escrever uma história diferente, o tempo talvez, ele pode te machucar um pouco, mas não eternamente. Talvez, ele pode te machucar um pouco, mas não eternamente. Porque a nossa eternidade está nas mãos do Senhor. E quando você compreende com todas as tuas forças que Satanás pode até usar o tempo para poder ser contra você, Deus, ele se posiciona a teu favor e ele invade o tempo. Nunca esqueça que Deus não vive no mesmo fluxo de tempo que nós. A palavra de Deus diz que ele vive de eternidade em eternidade. E quando nós falamos de eternidade, nós estamos saindo do fluxo de tempo que nós vivemos. Nós estamos extra-terra, nós estamos fora daquilo que nós conhecemos, porque nós somos pessoas que aprendemos e vivemos dentro de uma cultura de 24 horas diária, de 30
30 dias em um mês e de 365 dias em um ano, ou seja, nós somos pessoas que vivemos de ciclo, e os ciclos vão se completando na nossa vida, o tempo vai passando e nós vamos caminhando em direção à morte. Porém, Deus não. O Senhor vive de vida em vida. Porque a ideia de Deus foi que você pudesse viver para sempre. Nós decidimos morrer quando nós começamos a fazer aquilo que desagrada a presença do Espírito de Deus. E é muito fácil transferir a culpa. É muito fácil você terceirizar as situações que você viveu e botar a culpa sempre no outro. Quando Deus quer que nós venhamos enfrentar os nossos problemas de frente. Cara, enfrentar o problema de frente é tudo o que Deus quer para mudar a história do tempo na nossa vida. Nessa série de mensagens sobre o tempo, hoje nós vamos falar das provas que nós vivemos de tempos em tempos. Define como nós vamos viver, é como nós enfrentamos. É como nós administramos esse tempo de dificuldade. E é como nós vamos bater de frente com essas situações e vencê-las. Porque Deus não perde briga e nem batalha nenhuma. Porque Deus guerreia as nossas guerras. O problema está quando eu e você queremos guerrear as nossas guerras. E quando você apenas quer guerrear as tuas guerras, você sabe o que acontece? Você perde no fronte. Você acaba morrendo. Porque com as suas forças você não chega em lugar nenhum. Mas quando você passa a ser vitalizado pelo Espírito de Deus, quando você passa a ser municiado pela presença de Deus, quando você começa a entender as estratégias de guerra do Espírito de Deus, você começa a batalhar de uma maneira. Quando você começa a entender as estratégias de guerra do Espírito de Deus, você começa a batalhar de uma maneira diferente, você começa a ter coragem, você começa a enfrentar os seus medos, você começa agora a não olhar mais para os problemas que você tem enfrentado, mas você começa a olhar para o alvo, que é a garantia da tua salvação. Você começa a olhar lá na frente e entender que o que Deus quer fazer com você é que você seja vitorioso sobre as suas batalhas, mas quando Deus guerreia elas para você. O problema é que nós temos sido talvez ensinados desde muito antigamente que nós não vamos passar na prova, ou que sempre que passamos na prova é porque Deus está nos castigando, é provando a sua fé, é aperfeiçoando em você o seu poder. Quando nós entendemos que sem sofrimento não existe crescimento, quando você compreender que quando você sofre, você cresce, você passa a crescer. Porque mesmo em situações de dificuldade, você entende o que é se alegrar, você entende o que é o agir, o mover, e o que Deus está plantando e fazendo na sua história. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Eu quero linkar hoje Novo e Velho Testamento e duas figuras de pessoas que viveram em um momento de dificuldade, mas que mesmo em seus momentos de dificuldade, Deus se mostrou Deus na vida delas. Mesmo nos momentos mais difíceis em que elas enfrentaram na sua história de vida, nos seus momentos, Deus guerreou as suas batalhas. E quando você colocar na sua mente, quando você começar a viver, não só emocionalmente, mas de maneira íntegra e plena, que Deus vai guerrear para você em suas batalhas, você vai passar a ser vitorioso em nome de Jesus. Abre a palavra de Deus a 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Quero falar do pastor Paulo. Depois nós vamos para Crônicas e eu quero falar do rei Josafá. E diz assim a palavra: para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Algumas Bíblias falam pelas profundas revelações.
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse este espinho de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou forte, glória a Deus. Você sabe o que tem de peculiar? É quando você começa a analisar, cara, uma pessoa que ela tem um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Alguém, cara, que há pouco tempo era um perseguidor, um pecador, alguém que achava que fazia as coisas em nome de Deus, mas na verdade fazia talvez para sua própria glória. Agora essa pessoa, ela tem um encontro sobrenatural com Deus, na pessoa do Senhor Jesus, e quando ela tem esse encontro sobrenatural com Jesus, tudo que ele vivia passa a ser enterrado, e a sua vida agora se faz totalmente nova. E o grande problema da nossa história é que nós queremos viver com Jesus a mesma história que nós vivíamos no nosso passado, e isso não vai funcionar, porque um conhecimento sobrenatural de Deus, uma experiência extranatural com Jesus, nunca mais vai te deixar a mesma pessoa. Se você é uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, você não é mais igual. Se o velho homem está ressuscitando dentro de você, tem algo errado e você precisa tratar isso. Talvez você precisa renovar as suas experiências, você precisa renovar os seus votos com Deus, você precisa restaurar a sua aliança, voltar para Cristo imediatamente, porque o fato de você estar congregando em uma célula, em uma igreja, ou exercendo alguma atividade ministerial, não diz que você tem, talvez, uma intimidade sobrenatural com Jesus Cristo. E era o caso de Paulo. Alguém que exercia uma função dentro do templo, enviado pelo pastor-chefe da galera. Só que quando ele tem uma experiência com o Cristo verdadeiro, quando o Cristo de verdade aparece para ele, cara, tudo na história da vida dele muda. Nada mais é igual. E agora, cara, o cara que se encontra com Jesus, o cara que fica cego, e o cara que é curado por alguém que é enviado pelo próprio Jesus, tem uma experiência sobrenatural, começa a desenvolver uma atividade ministerial sobrenatural, embasado naquele Jesus ao qual ele perseguia, começa a passar na prova. Um homem que opera milagres, um homem que constrói a maior igreja da Bíblia, um cara que deixa um legado sobrenatural, um cara que era enviado de uma sinagoga, mas agora é enviado pelo Deus vivo, alguém que era conhecido, alguém que era diferente de todos, alguém que combatia idolatria com unhas e dentes, alguém que operava milagres sobrenaturais, alguém que expulsava demônios, alguém, cara, que falava do amor de Jesus como ninguém nunca falou. Esse cara era Paulo, e a Bíblia está falando agora que ele se depara com uma situação de dificuldade, cara. Só que não é uma, tem uma relação. Nós estamos falando agora que esse cara é perseguido, e talvez você está sofrendo uma perseguição. Esse cara agora ele é confrontado.
esse camarada está vivendo uma dificuldade na sua vida, em um tempo que ele está buscando a presença de Deus, e talvez você está num tempo de busca da presença, e você nunca se viu numa situação tão difícil. A vontade de Deus, cara. Paulo talvez está no auge da sua carreira, mas vivendo o auge das suas dificuldades. E ele reconhece agora que existe um espinho enviado por Deus. E quando ele entende o pulo do gato, que Deus agora coloca algo, e ele diz assim, ó, um enviado de Satanás para me esbofetear. Talvez não seja esse esbofetear de maneira literal. Talvez é apenas para que nós possamos entender que nós sofremos de várias maneiras, em vários sentidos da nossa história. E agora esse cara está sendo esbofeteado em alguma área, em alguma circunstância da sua história. Talvez o cotidiano dele já não é mais como era antes, por uma área, em alguma circunstância da sua história. Talvez o cotidiano dele já não é mais como era antes, porque Deus deu um pausa nele. E detalhe, nós começamos lendo dizendo o seguinte, que apesar das profundas revelações, cara, entenda que ele era um homem profundo no Senhor. Era um cara que Deus revelava para ele. E aí eu me pego perguntando e dizendo, Deus, tem intimidade, tem profundidade, tem relação com o reino, apregou a salvação por onde vai, e de repente uma situação difícil, constrangedora, momentos que talvez nós não queremos viver na nossa história, passamos por dificuldades, e o Senhor está falando que às vezes essas situações são para nos constranger, para nos mostrar que nós não somos mais do que ninguém, para nos pausar, para olhar, para que nós possamos olhar para dentro de nós e reconhecermos a necessidade da graça de Deus sobre nós. Cara, e reconhecer graça é você entender que é um favor de Deus sobre a sua vida, que você não merece, e que você não é melhor do que ninguém para ser tratado de maneira diferente. E agora nós estamos vendo Paulo orando a Deus e dizendo, Deus, eu sou profundo no Senhor, eu sou íntimo, e eu sou um cara que eu estou na tua presença diariamente, e eu não estou aguentando mais passar por isso. Quantas vezes você falou a Deus assim, ó, Senhor, essa situação que eu estou enfrentando, ela está me machucando tanto, eu não estou aguentando mais passar por isso. O Senhor olha para ele e diz bem assim para ele, a minha graça é suficiente para te manter de pé. E esse cara, você é crente, porque eu estou sabendo, a partir deste momento, que eu vou enfrentar prova, que eu vou enfrentar luta, que eu vou enfrentar dificuldade, mas ele também reconhece que em cada prova que ele passa, que em cada luta que ele enfrenta, que cada dificuldade que vem contra ele, ele bate de frente com ela, e o poder de Deus vai se aperfeiçoando nele, e ele aprende a combater o bom combate, ele aprende a combater cada situação, da maneira que Deus vai liberando sobre ele a sua graça. E quando você começa a passar por essas situações, e reconhecendo que você precisa da graça de Deus, o Senhor te ensina a combater cada uma delas. O problema é quando você quer viver nelas. É quando você não quer reconhecer que você precisa de Deus, e que talvez você precisa abrir mão de algumas coisas da sua história, da sua vida, para poder seguir em frente, se libertar disso, para que Deus possa te derramar graça. Porque enquanto você bater em ferro frio, querendo dizer, eu sei, eu faço, é da minha maneira, é desse jeito, libertar disso, para que Deus possa te derramar graça. Porque enquanto você bater em ferro frio, querendo dizer, eu sei, eu faço, é da minha maneira, é desse jeito, a graça de Deus nunca vai te bastar. O sofrimento vai permear o seu coração, e talvez ele te mate antes que Deus te dê vida. Nós vemos Davi, cara, olha o pastor Davi, mano. Existe um exército inteiro contra eles. Além do exército, tem um gigante, um cara que é maior que todo mundo, um cara que desafiava. Você sabe o que é que Davi faz? Davi não arrega,
Davi não dá um passo para trás. Davi olha o exército de Saul com medo, querendo fugir da batalha, o povo sem rumo e sem direção. Mas quando alguém se posiciona e enfrenta os seus medos, quando Davi está de frente com Golias, quando Davi está posicionado para a batalha, Davi olha para aquele gigante e diz: você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você está conseguindo compreender a diferença de você batalhar e de Deus batalhar? Quando você quer batalhar, cara, você sofre. Nosso coração é enganoso. E talvez ele te conduz por caminhos que você não quer caminhar. Porque às vezes nós caminhamos por lugares que são mais fáceis. Por portas que nós entramos que são bem mais largas. Mas Deus está te chamando para entrar em uma porta estreita, mas que vai te conduzir diretamente para o reino dele. Para um lugar onde ele vai te governar. E para isso, cara, você precisa reconhecer o poder dele. E reconhecer o poder de Deus, cara, é entender que você vai enfrentar batalhas e que você não pode recuar, e que você, talvez, hoje, chegou aqui decidido a dizer o seguinte: eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Se Deus não falar comigo hoje, eu não quero mais nada. Deus está falando com você. Seja um pastor Davi a partir de hoje. Posicione-se, porque se você olhar para trás, tem um deserto, tem um exército inteiro com medo, tem pessoas que estão abandonando, tem pessoas que estão desistindo. Satanás nunca vai desistir de você. Então você nunca desista da sua vitória, porque é tempo de Deus trabalhar o seu coração. Davi olha para aquele exército com medo, Davi olha para o outro exército se vangloriando, mas Davi não olha nem para trás e nem para frente. Ele olha para o alto, ele diz: Senhor, a minha dependência está nas suas mãos. E sabe o que acontece? Davi não só galga a vitória, mas ele a conquista. Porque olhando com olhos humanos, a diferença de tamanho ia fazer com que Davi fosse esmigalhado. Um cara que era pastor de ovelhas, que não sabia nada de luta e de batalha, pega um estilingue, que ele tinha que ter uma pontaria fora do comum. O cara tinha um escudo e tinha uma lança. Ele tinha um tamanho extraordinário, ou seja, a perspectiva terrestre, terrena, era toda voltada para um lado. Agora vem um nanico, sem nenhuma perspectiva de ganhar. Cara, eu acho que a galera dele mesmo estava olhando para ele, falando bem assim: nós só vamos ganhar tempo, porque quando ele chegar lá ele vai morrer, e os próximos serão nós. Aquele anão, Deus potencializa a sua mira, e Deus coloca o seu poder naquela pedra. Cara, quando aquele menino lança aquela cetrada, aquela cetra 65, e acerta no meio daquele gigante, sabe o que ele faz? Ele cai. E quando ele cai, a própria arma dele é usada para arrancar sua cabeça. Sabe por quê? Porque Davi não guerreou. Ele só teve coragem de enfrentar os seus problemas. Ele só teve coragem de bater de frente com os seus medos. Ele só teve a coragem de ser um homem de Deus, de não recuar mais e de dizer o seguinte: Senhor, você está na frente das minhas batalhas, e enquanto o Senhor estiver na frente das minhas batalhas, eu creio que eu serei vitorioso. E aí o poder de Deus se aperfeiçoou, sabe em quem? Em Davi, cara. Paulo não tinha nem nascido. Ninguém pensava que ele iria falar isso, mas o poder de Deus foi aperfeiçoado, sabe em quem? Em alguém de coragem. E se você quiser ter sua vida transformada nessa noite, você não pode arregar, você não pode olhar para trás, você precisa mirar no alvo, olhar para aquela cruz e dizer: essa cruz tem significado, ela tem algum sentido, e o que saiu dela foi para mudar a minha história.
Essa cruz, ela precisa ter valor dentro de mim. O problema é que quando nós estamos enfrentando as dificuldades, nós dizemos para nós: eu não sou Jesus, eu não sou Paulo, eu não sou Pedro, eu não sou Tiago, eu não sou Estevão, eu não sou nenhum deles. Mas de mim, o problema é que quando nós estamos enfrentando as dificuldades, nós dizemos para nós: eu não sou Jesus, eu não sou Paulo, eu não sou Pedro, eu não sou Tiago, eu não sou Estevão, eu não sou nenhum deles. Mas o Senhor, através de Paulo, está dando uma revelação sobrenatural e dizendo para você: ei, não pense que você está fraco, porque quando você acha que você está fraco, você está mais forte do que você pode imaginar. Porque o Senhor está aperfeiçoando em você, na sua fraqueza, cara, na sua dificuldade, tudo que Ele quer fazer de sobrenatural nas pessoas que te permeiam. Agora você precisa começar a aceitar que Ele quer fazer isso. A olhar para dentro de você e falar assim: Deus, que momento, Pai. Mas eu vou agarrar isso. O excesso de batalhas e os murros em ponta de faca que nós temos dado, cara, que doem tanto, fazem com que no meio do percurso o poder de Deus não se aperfeiçoe, porque nós desistimos antes do Senhor liberar o que Ele tem sobre nós. E quem desiste perde para o gigante, mas quem enfrenta derrota o Golias. E quantos aqui de nós às vezes chegam em um ponto de achar, cara, que não dá mais, que não é para você, que Deus se esqueceu, que a luta e a prova está tão grande que você não tem mais saída. E se você pensou isso, Deus está te dando uma resposta essa noite, dizendo para você que Ele está aperfeiçoando o poder dEle em você essa noite, e que Ele vai potencializar aquilo que Ele começou, e que esta é uma boa obra dEle, é uma obra agradável, e a obra dEle é uma obra agradável, e a glória desta segunda casa vai ser muito maior do que foi a glória da primeira. Só que você precisa agarrar, não pode desistir, em momento nenhum da sua história, mesmo diante das dificuldades, dos nãos que você vai ter, mesmo diante dos desafios que vão se apresentar para você, as situações e talvez as histórias que Satanás vai te mostrar, dizendo para você: não dá. Deus tem para você algo que vai dar. Abre a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Dá só um tempinho aqui. Veja só, tem um rei, esse cara é poderoso, e agora um exército se junta com outro, nações se juntam contra Judá. Josafá é o rei, e agora ele recebe uma notícia de que várias nações se juntaram para guerrear contra ele, e elas já estão a caminho dessa guerra. Ele não está preparado para isso. Sabe o que a Bíblia fala que aconteceu? Ele teve medo, ele temeu. E às vezes o medo, ele nos derruba, porque ele mostra para nós muito mais do que realmente a situação é. O medo às vezes transforma algo que é minúsculo em um gigante contra nós. Nós temos medo de perder, nós temos medo de morrer, nós temos medo de deixar de ganhar,
nós temos medo de tantas outras coisas na nossa história. E aí os gigantes começam a ficar cada vez maiores. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Não, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, ou espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. O negócio é que muitas vezes, nas situações que nós passamos, nós preferimos recorrer a pessoas. Nós olhamos e achamos sempre que os seres humanos eles vão ter as melhores respostas. Eu digo para você uma coisa: você ter para onde correr é muito bom. Você poder ter com quem se abrir é top. Mas tem momentos da sua vida que você tem que correr, sabe para onde? Para a sala do trono, cara. Tem horas na sua história que as pessoas não vão poder te ajudar, e a tua força, teu coração, eles vão precisar correr para a sala do trono. E foi o que Josafá fez. Ele entende agora que as suas forças, elas não são capazes de resistir a tal exército. Ele entende que tudo que está vindo sobre ele agora é impossível ele conseguir ajuntar todo mundo, treinar essas pessoas, armar essas pessoas e resistir a estas nações. E sabe o que ele faz? Ele corre para o colo de Deus. E quando você começa a correr para o colo de Deus, cara, é um pai dizendo para você assim: vem meu filho, porque eu quero te abraçar. Vem meu filho, porque eu quero te dar segurança. Vem meu filho, porque nos meus braços você está protegido. E o problema é que às vezes nós corremos para pessoas que não conseguem nem administrar a sua própria vida e querem administrar agora a sua história. Tem gente que quer definir o futuro do outro. Quero dizer para você que autoridades que estão sobre você espiritualmente, você precisa ter com quem se abrir, mas existem momentos na sua vida que o teu secreto é na sala do trono. Aquele menino, aquele homem, aquela nação, aquela cidade está agora buscando a Deus. E você já parou para pensar? E isso talvez deveria ser um pensamento raso para nós. Que em todos os momentos da nossa vida, se nós buscássemos a presença de Deus, como nós seríamos pessoas mais felizes, como seria mais fácil administrar situações de dificuldade na nossa história. Às vezes nós não conseguimos administrar essas situações, sabe por quê? Porque nós não corremos para Deus, na verdade nós corremos longe dele. Porque nós sabemos que às vezes Deus vai tirar algo de nós. Às vezes nós sabemos que Deus vai nos podar para que nós possamos crescer. Às vezes Deus vai colocar um espinho na nossa carne para nós não nos engrandecermos. E aí nós não sabemos que Deus vai nos podar para que nós possamos crescer. Às vezes Deus vai colocar um espinho na nossa carne para nós não nos engrandecermos. E aí nós não sabemos o porquê estamos enfrentando essa situação daquele rei. Naquele momento ele não sabia o que ele estava passando. Mas o Senhor falou para ele: calma. Você veio no lugar certo. E Deus está falando para você nessa noite: calma, você veio no lugar certo. E aquela cidade inteira agora, cara, ela está buscando a sala do trono. Senhor, nós estamos aqui na sua dependência.
Se a gente fizesse uma reflexão da nossa história, muitas vezes ao invés de dizer assim, Deus, eu estou na sua dependência hoje, nós faríamos, sabe o que? Nessa retrospectiva, Senhor, cadê você? Deus, você sumiu, né? Você está preferindo ficar com o outro pastor, né? Com o apóstolo, com o bispo, com não sei quem, com fulano, com... Deus não pode resolver meu problema. E aí nós damos as costas para Deus, porque nós achamos que somos melhores do que Ele, que achamos que a vida que nós temos levando cotidianamente, ela está correta, e nós não precisamos mudar. E Deus está olhando para você essa noite, enfrente seus medos, bata de frente com as situações que você está enfrentando, porque Deus vai te dar a vitória, e Ele garante a vitória. Agora, quando você quer se garantir nessa vitória, cara, sai fora, corre para longe, porque você já perdeu a batalha. E agora foi apregoado um jejum, cara. A galera em peso entendeu que eles precisavam de Jesus, que eles precisavam do Espírito, que eles precisavam de Deus naquele momento. E em quantos foram os momentos na sua vida que você precisou de Deus? Só todos. Agora, quantos foram os momentos em que você recorreu a Deus quando você estava numa situação de dificuldade? Você estava numa situação de dificuldade. Quantas vezes você preferiu abandonar? Largar tudo, chutar o pau da barraca? Eu desanimei. Cara, várias vezes eu fiz isso. E o Senhor está olhando para ele, dizendo para ele assim: calma, Josafá, você veio no lugar certo. Você botou o povo para orar, cara. Eu vi um pastor que falou no negócio. Eu era fã dele, agora não sou mais. Mas ele falou uma palavra top. Ele disse o seguinte: aqueles que não oram, não é que Deus não ama mais ele, eles só não experimentam níveis de profundidade maiores. Eles continuam sendo amados, só não conseguem experimentar níveis de profundidade em Deus. Josafá, sabe o que ele fez? Ele olha para todo aquele povo, cara, e quando um povo aceita um jejum, é sinal que o povo está com o coração aberto. É sinal que eles estão experimentados. É sinal que eles já estão tendo experiências. Só que agora, quando aquele povo se coloca a orar, quando aquele povo começa a compreender, quando Josafá coloca agora a congregação, e a congregação que eu quero dizer é toda a nação agora, é toda Judá, em jejum, aquele povo está reconhecendo que eles precisam de Deus naquela hora, cara. Mano, e não existe coisa mais sensacional para você conseguir tocar o coração de Deus do que ter seu coração quebrantado e mostrar sua dependência para Ele, cara. Parece que Ele pula daquele trono, mano. Parece que Ele estende as mãos para você e Ele fala: nós vamos resolver a bronca, é hoje. Porque você colocou em um estado de dependência. O problema é quando nós nos colocamos em um estado, cara, de altivez, achando que nós podemos resolver as coisas. Josafá, ele reconhece, ele olha para a galera e ele diz: o povo não vai aguentar, mas o povo sabe fazer uma coisa que os outros não sabem. Aquele povo sabe batalhar, eles têm armas, eles têm tudo, mas nós sabemos buscar a Deus. Nós temos a certeza de que tivemos experiências sobrenaturais. E agora, cara, você presta atenção no que ele faz. Você acha que Josafá vai chegar na presença de Deus que nem um bocó dizendo o seguinte: Deus, ó, o povo está vindo contra nós, agora você tem que fazer alguma coisa. O cara é inteligente, o cara é massa, velho, ele é top. Sabe o que ele faz? Ele começa adulando Deus, cara. Ele vai massageando Jesus agora, cara. Pastor, mas naquela época não existia Jesus. João diz o seguinte: que tudo o que foi feito, sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. E agora, ele chega assim: oh Deus, Tu és tremendo. Você é um cara. Você é criador de céus, de terra. Pai, Você nos deu uma terra para morar, e a galera que estava aqui o Senhor tirou, e o Senhor nos privilegiou. O Senhor deu aqui um pedaço para cada um, Pai. O Senhor prometeu para o seu amigo.
O Abraão, lembra do Abraão, Deus, aquele cara, o pai, aquele que recebeu uma promessa. Então o Senhor prometeu para ele que essa terra era nossa. O cara vai na mansidão, na humildade falar com Deus, cara. Humildade falar com Deus, cara. Tem gente que acha que chegar com Deus é brutalidade, não, questão de intimidade. Quando você ama, cara, quando você entende o que é experiência. Pastor Davi, ele tanto entende o que é isso, que ele espera um fluxo de tempo tão grande entre a sua unção e até ele conseguir assumir o reinado, que ele não está preocupado, cara. Ele não está nem aí, na verdade, porque ele sabe que a promessa que Deus faz, o Senhor cumpre. Se você ler Salmo 119, ele tem 176 versículos. 175 deles está baseado em estar no centro da vontade de Deus, cara. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Pai, eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Pai, manda que eu vou obedecer. É o prazer do ser humano, cara, de habitar na presença do Altíssimo. É o prazer daquele autor de dizer assim: Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Aquele cara devia ter tido todas as experiências possíveis e impossíveis com Deus, cara. Então ele sabe do que ele está falando. E agora ele escreve 175 versículos de como está no centro da vontade de Deus. E agora aquela galera, cara, que não conhecia batalha, que não conhecia briga, mas conhecia a presença de Deus, agora vai recorrer em quem podia resolver o problema. Que está talvez dentro do seu coração angustiada, cara, sem saber o que vai acontecer quando aqueles camaradas desembarcarem lá no porto e descerem dos navios e virem para a batalha. Sabe o que o Senhor fala para eles? Se posicionem, vão para a batalha e vocês vão ver o livramento do Senhor. É o que Deus está falando para você essa noite. Para você não desistir, não desanimar, não entregar nada, para você não parar de fazer. Na verdade é para você ir para cima. Na verdade o Senhor está falando para você guerrear, porque Ele vai guerrear por você. Ele está dizendo para você, como Davi: posicione-se, vá para cima do Golias, porque quem vai dar vitória vai ser Ele, não é você. Aquele povo vai para a sala do trono, cara. Eles não abandonam nada. Eles não desistem de nada, apesar de serem seres humanos como nós. Desistem de nada, apesar de serem seres humanos como nós, que muitas vezes temos vontade de chutar o pau da barraca, essa infeliz, essa desgraça, isso aqui não muda, isso é uma praga. Ei, pastor, você já pensou isso? Várias vezes. Várias vezes. Mas você não pode pensar, mas eu penso. Pronto. Aceito que dói menos, né? Só que às vezes a sala do trono, cara, ela fica distante, porque nós nos distanciamos. E naquele tempo a sala do trono era bem distante. Existia uma separação entre criatura e Criador. Para eles irem para a sala do trono, sabe o que eles tinham que fazer? Vamos no pastor. Aí o pastor fazia um sacrifício. Aí Jesus vem com qualidade à sala do trono. Vamos rasgar o véu então. Vamos tirar o portão que separava. Vamos fazer o seguinte: não é mais só o pastor que chega na presença. Agora vamos liberar o acesso para todo mundo. Agora é sala VIP para todo mundo. Agora todo mundo tem a pulseira diferente. Todo mundo pode chegar lá, cara. Ele libera o acesso. Quando Ele libera o acesso, Ele dá muito mais facilidade para mim e para você.
Ele fala para você, você vai desistir, vai andar para trás, vai simplesmente abandonar a boca do balão, vai sair fora, cara, vai ser como derrotado, ou você vai chegar diante da sala, vai dizer, Deus, eu estou aqui quebrado, angustiado, com um espinho na carne, mas eu preciso da tua graça, porque eu sei que ela me basta, e quando eu receber ela, Pai, o teu poder vai se aperfeiçoar em mim, e o tempo vai ser um tempo de vitória na minha vida. O que é que você quer? O que é que você precisa? E o que Deus tem que fazer? Precisa? E o que Deus tem que fazer? O que Deus tem que fazer, cara, na verdade Ele já fez. O que você precisa é usar o que Deus deu para você. Que é um coração, cara. Mas não é esse aqui. É esse aqui, ó. Que vai te levar para a sala do trono. Que vai fazer com que você recorra em um lugar que talvez você jamais recorreu, ou um lugar que você está distante dele, ou um lugar que teu orgulho te fez ficar longe dele, e o Senhor está dizendo para você, tome cuidado, porque o próximo passo talvez seja a morte. Cuide, porque o que Satanás tem preparado para você não é maior do que eu tenho, mas pode te matar antes de eu te dar vida. Deus te chamou para um reino, cara. Só que antes de entrar no reino, você precisa acessar a sala do trono. Do que eu tenho, mas pode te matar antes de eu te dar vida. Deus te chamou para um reino, cara. Só que antes de entrar no reino, você precisa acessar a sala do trono. E não é qualquer um que entra lá. Você precisa ser íntimo. E assim, ó, para mim encerrar. Eu estou encerrando 9h30, mano. Tá repreendido, Satanás. Tem um espinho na minha carne. Para você conseguir acessar essa sala, a primeira coisa que você precisa colocar na tua cabeça nessa noite é perseverança. Daqui até sábado, ou daqui até a próxima célula, daqui até o próximo encontro, daqui até a próxima sala de oração, você vai enfrentar dificuldades. Hein? Vão chegar para você. Mas eu quero dizer para você que Jesus se levantou, cara. Ele saiu daquela cruz, meu. Ele ressuscitou, cara, e Ele está disposto a guerrear essa batalha para você. Você só precisa trocar a cruz, mano. Você só precisa pegar essa espada que é de 2 gumes aí, cara, empunhar ela e dizer, vamos pro arrebento essa noite, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. O que você não pode, cara, é retroceder e dizer, não, tô com medo, não, tô cansado. Tem um infeliz que falou assim que você não precisa ir para a igreja. Não precisa. A comunhão, a congregação, está junto com os santos, em uma só fé, até que sejamos um. O cordão de 3 dobras, aquele ajuntamento, fica onde? Aonde que isso fica? Quer dizer para você, você não está sozinho, Deus está com você, e Ele está no comando das suas batalhas. Você só precisa deixar Ele dirigir a sua história. Na próxima vez que você se sentir cansado, levante-se e persevere. A próxima vez que você levantar e dizer bem assim, não, hoje estou com preguiça, levante-se e veja que Deus quer guerrear por você, e que talvez o que você está enfrentando é para que Deus possa aperfeiçoar em você algo maior do que você imaginou na sua história. Deus vai te fazer poderoso em nome de Jesus. Deus vai te colocar junto com os príncipes dessa terra em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Isso é profético para cara. Deus vai te fazer poderoso em nome de Jesus. Deus vai te colocar junto com os príncipes dessa terra em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Isso é profético para nós essa noite em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você não pode desistir. Quando Ele fala que vai te colocar sobre os príncipes dessa terra, cara, não é para você exercer só uma função de principado.
é para que uma e Deus, Ele tem um prazer, cara, sobrenatural. Ele tem um prazer, cara, soberano, quando você entrega a tua história na mão dele. E pasmem, temos pessoas dentro das igrejas que exercem cargos, funções. Essa noite pastor, eu estou sozinho. Deus diz para você, você não está sozinho. Deus está contigo e o poder dele vai se aperfeiçoar em seu momento de fraqueza. Mas você tem que querer. Você precisa lutar. Você precisa se posicionar. E Deus vai te dar um livramento. E talvez no nosso próximo encontro você tenha a oportunidade de pegar o microfone e dizer assim: Deus fez um milagre na história da minha vida e a minha vida jamais vai ser como ela era antes. Você crê nisso? Sim ou não? Então se põe de pé em nome de Jesus. Põe sua mão no seu coração. Nós estamos falando de tempos de dificuldade. E Deus está nos revelando que nesse tempo de dificuldade, Ele quer mostrar o seu livramento para nós. Ele quer mostrar para nós que nesse fluxo de tempo, entre a nossa história de vida e o nosso fim de vida, que é a morte, Ele quer construir algo diferente. Algo que tenha um valor sobrenatural. Algo que seja potente e que te faça avançar. E se você pudesse nesse momento, cara, tirar uns minutinhos e refletir. O porquê você tem retrocedido. E pudesse agora reconhecer Jesus. Cara, eu estou necessitado